A paz, que Deus abençoe sua vida. Estamos agora iniciando o nosso curso, conhecendo a Bíblia Sagrada, os mistérios da Bíblia Sagrada. Este curso ao qual Deus colocou no nosso coração para estar abençoando a sua vida. Que Deus abençoe você que está participando e seja ricamente abençoado pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Bom, a Bíblia Sagrada, ela é um livro muito poderoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, rapidamente. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Pegue a sua Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia e um caderninho de estudo, de anotação, para você se organizar. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo de número 16. Diz assim, preste atenção no que a palavra de Deus vai dizer. Versículo de número 16 diz assim, ó. Olha que tremendo que diz. Toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir a pessoa em justiça. A pessoa entrar no nível de obediência. Então, toda a escritura, a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso agora com você. Preste muita atenção. A Bíblia Sagrada, a palavra Bíblia, ela tem um significado também de biblioteca. Ou seja, ela é um conjunto de livros. 66 livros. Anota aí. 66 livros. Certo? Sendo que 39 formam o Antigo Testamento. Ok? 39 livros da Bíblia Sagrada formam o Antigo Testamento. Nunca diga Velho Testamento, diga Antigo Testamento, ok? E 27 é o Novo Testamento. 27, certo? NT, Novo Testamento. Ela tem essa divisão, certo? Antigo Testamento e Novo Testamento. Esses 39 livros, existem algumas divisões que nós vamos aprender no decorrer do curso, ok? A Bíblia, ela é um livro muito poderoso. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livro. Considerava-se que esses escritos formavam por si mesmo um conjunto concreto e determinado, sendo superiores aos demais livros e obras literárias existentes na Terra. Assim, a Bíblia é conhecida como as Sagradas Escrituras, contendo um conteúdo que a eleva à categoria de livro por excelência. O livro mais vendido do mundo, você sabe qual é? É a Bíblia Sagrada. O livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada. E nesse curso, nós vamos aprender acerca da Bíblia. E você vai aprender muita coisa interessante. Você vai aprender os mistérios da Bíblia Sagrada, o significado dos livros, certo? Então, no início desse curso, nessa apresentação deste curso, vale a pena. Você que fielmente vai toda semana estar recebendo o link, você que está neste curso, se prepara, porque você vai ser enriquecido pelo conhecimento. Então, amados, preste muita atenção. A Bíblia, ela contém a história da salvação, desde a criação do mundo, feita por Deus, né, até as profecias da segunda vinda gloriosa de Jesus, o Filho de Deus. A gente pode até observar, para melhor entendimento, caracterizá-la como uma grande carta. É como se a Bíblia fosse uma grande carta enviada por Deus para todos os seus filhos. E nessa carta contém um quê? Um plano que Deus preparou para cada um de nós. Assim, a Bíblia, ela pode ser definida como o livro sagrado, que é a palavra de Deus, escrita por diferentes escritores. Preste atenção. Ela tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia tem um autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus é o autor
da Bíblia. Ela foi escrita por 40 escritores. E o mais interessante é, sabe o quê? Para título de informação, 40 escritores em lugares diferentes do mundo. 40 escritores em lugares diferentes do mundo. Situações diferentes, culturas diferentes. E isso que torna a Bíblia tão incrível, porque ela foi escrita por 40 escritores, inspirados por um único Deus, e eles estavam em lugares diferentes. E depois que os 66 livros foram juntados e analisados e lidos, dá-se a entender que ele é um livro sagrado mesmo, inspirado por Deus, porque cada livro ele não fere o ensinamento do outro. E segundo estudos, é como se ele fosse escrito por uma única vertente. Só que, através dos estudos, entende-se que ele foi escrito por uma vertente chamada Deus, uma inspiração divina. E a ciência também prova que ele foi escrito por 40 pessoas em lugares diferentes. E é isso que torna esse livro tão poderoso e transformatório e interessante de se estudar. A curiosidade já começa aqui. Então, para entender um pouco algumas coisas, né? Qual a necessidade das Escrituras? Deus se tem revelado através dos tempos por meio de sua obra, isto é, a criação. No Salmo 19 da Bíblia Sagrada, Salmo de número 19, versículo 1, pegue a sua Bíblia aí, abra ela comigo em Salmo 19, Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam, olha que tremendo, muito forte isso aqui, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera o quê? Refrigera a sua alma. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a sua alma. O testemunho do Senhor é fiel. Tá vendo? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Está entendendo a importância de estudar a Bíblia Sagrada? A lei do Senhor é perfeita, refrigera a tua alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Tremendo isso aqui. Salmo 19, versículo 8. Romanos capítulo 1, eu quero que você abra rapidamente. Romanos capítulo 1,
livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, ó, Romanos capítulo 1, versículo 20. Olha só que tremendo isso aqui também. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O poder de Deus é tremendo. Você tem o índice na sua Bíblia, sem sombra de dúvida, falando sobre o Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos ver isso no curso também. Aqui nós temos Gênesis, Êxodo, isso no Antigo Testamento. Nunca diga Velho Testamento. Tem até Bíblias que estão escritas Velho Testamento, mas não. Preste atenção. Livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Ok? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Agora, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, tá vendo aí? Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Certo? Então, nós temos aqui, só no Antigo Testamento, nós temos aqui 39 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ó. E agora? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Então a Bíblia ela tem 39 no Antigo. 39 livros no Antigo. Certo? E no Novo Testamento? No Novo Testamento. Temos aqui, no Novo Testamento. Isso você pode ver no seu índice da sua Bíblia. Nós vamos estudar livro por livro. Nós vamos falar acerca de partes muito interessantes da Bíblia Sagrada. Vocês vão aprender minuciosamente, detalhe por detalhe, desse livro fantástico. Desses livros, né? Mateus, certo? Temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Aqui tem 27 livros no Novo Testamento. Contamos então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, 27 livros no Novo e 39 no Antigo. Nós vamos falar o significado do livro de Gênesis, o que significa a palavra Gênesis. Vamos trazer uma colocação, uma reflexão, certo? Do livro de Gênesis. Vamos falar sobre a divisão do Antigo Testamento. O que é o Pentateuco? O Pentateuco no Antigo Testamento é os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros é chamado Torá. A lei está envolvendo esses 5 livros aqui, ó, tá? Do Antigo Testamento.
Aí no Antigo Testamento nós vamos aprender sobre a divisão, os profetas maiores, os profetas menores. Nós vamos aprender as divisões do Antigo Testamento. Nós vamos aprender as divisões no Novo Testamento nesse curso, né? Aqui é dividido por exemplo, os evangelhos. São 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos. Tem as cartas, né? E dentro do Novo Testamento existem divisões também que nós vamos aprender nesse curso, que será muito importante. Algumas pessoas perguntam, isso aí nós vamos ver no decorrer do curso. Algumas pessoas perguntam, como que foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita ao longo de 16 séculos por cerca de 40 escritores diferentes, nas mais diferentes condições e épocas eles estavam. Mas ela foi inspirada unicamente por quem? Por Deus. Deus usou de pessoas como instrumentos seus para transmitir a mensagem desses livros tão fantásticos, que junto contém e chama-se Bíblia Sagrada. Seu início ocorreu antes da vinda de Cristo, com as chamadas traduções orais, que vêm a ser as histórias que uns contavam ao outro. Por volta de muito tempo atrás, os chamados escribas decidiram passar essas traduções orais ao papel, né? Os escribas eram muito zelosos, porque eles escreviam, e se eles errassem, isso para título de informação, se eles errassem, por exemplo, na época lá, uma página, uma palavra, eles rasgavam tudo e começava tudo de novo. Então eles não podiam errar. Quando eles escreviam uma página, certo? Quando eles escreviam uma página, eles trocavam até a pena, até a roupa deles, para escrever a outra página. E assim, os escribas... nós vamos falar profundamente acerca... Estou dando apenas umas pinceladas, tá? Bem profundo sobre esse livro fantástico. Eles passaram para o papel essas histórias. Com isso, pouco a pouco, a Bíblia foi sendo formada. Ela foi terminada de ser escrita por volta do ano 100, depois de Cristo, com o apóstolo João, que escreveu o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. Como a Bíblia é formada? Preste muita atenção. Para título de informação, para início desta aula, para a primeira aula, para você entender o que nós vamos estar tratando. A Bíblia é formada por livros sagrados, né? Canônicos. São 66 livros contidos na Bíblia. 66 livros sagrados. 39 conjuntos de livros formam, né, o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. Podemos afirmar, então, que a Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento, o que significa? Muita gente pergunta, o que significa a palavra testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento? A palavra testamento significa aliança ou pacto. O canon é um grupo de livros da Bíblia aceitos como escrituras por estarem de conformidade com os padrões de inspiração divina. O que é o canon? Tem gente que diz assim, mas eu sou católico e a Bíblia católica ela não tem 66. Ela tem mais 7 ou mais 9 livros. Tem gente que fala isso. Os 66 livros, eles, né, o canon, esses 66 livros, eles são livros inspirados por Deus. E são aceitos. Porque o conteúdo deles não se distorce de forma alguma. Aí tem os livros apócrifos. Livros apócrifos são aqueles que não são inspirados por Deus, que a Igreja Católica acabou colocando na Bíblia. Só que lá em Apocalipse, a gente aprende que aí daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa na Bíblia. É pecado, é errado. Nós vamos aprender isso profundamente também nesse curso. Então, amados, é tremendo isso, o que nós estamos falando.
A palavra testamento, ela significa aliança, pacto, como eu falei. O canon é um grupo de livros da Bíblia aceito como escritura, por estar em conformidade com os padrões de inspiração divina. Vem do grego canon, que significa uma regra para medir. É um padrão, uma regra de conduta, a gente costuma dizer. As duas divisões são naturais e representam dois pactos, né? Existem dois pactos que a gente vai observar, duas alianças. Nós vamos aprender a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. Nós vamos aprender aqui, nessas nossas aulas. Nós vamos aprender muito profundamente acerca disso. Existem as divisões, nós vamos tratar disso também no curso. Quais são as divisões? As divisões, suponhamos, o Antigo Testamento. Ele tem 39 livros, certo? Existe 39 livros no Antigo Testamento. Ok? 39 livros no Antigo Testamento. Agora, preste atenção. Existe no Antigo Testamento, esses 39 livros se dividem em 5 partes. 5 partes. Aqui que a pessoa já começa a compreender. São 39 livros e ele é dividido em 5 partes. A primeira parte, livros da lei. Certo? Então, livros da lei. Minha letra é horrível. Primeira parte, livros da lei. Ok? Primeira parte. Livros. Segunda parte. Livros históricos. Terceira parte. Livros poéticos. Livros poéticos. Ok? E a quarta parte, nós temos os profetas. Que já tem aqui dentro duas divisões. Profetas, dá para entender aí? Quarta parte, profetas, certo? Profetas maiores e profetas menores. Compreende? Profetas maiores e profetas menores. Isso aqui não está, esses profetas maiores e profetas menores, não é medido pela grandeza do profeta, mas pelo conteúdo, entendeu? Pelo conteúdo que ele traz na Bíblia. Não quer dizer que ele é menos ou mais. Não quer dizer que Isaías, entendeu? É menos do que Jeremias. Pelo contrário. Eles têm a mesma, né, não tem acepção nenhuma de medições. É só por questões do que o conteúdo traz, entendeu? Do livro. Então, basicamente, essa primeira aula, a gente trata sobre isso aqui. Anote, reveja de novo, que vai ser muito importante. Nós vamos estar falando, vamos estar destrinchando isso aqui, para que você venha ter um entendimento completo. Você vai começar a entender a Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. O que significa testamento? Pacto, aliança, certo? Quais são as cinco primeiras divisões do Antigo Testamento? 39 livros contém o Antigo Testamento. Existem 5 partes. A primeira parte são os livros da lei. A segunda parte, os livros históricos. Isso no Antigo Testamento apenas. A terceira parte, livros poéticos. E a quarta parte, os profetas maiores e profetas menores. Nós vamos estar nomeando na próxima aula para vocês conhecer quais são os livros da lei.
Quais são os livros históricos? Isso do Antigo Testamento. Quais são os livros poéticos? O nome deles. Depois que a gente saber o nome deles, nós vamos estudar, sabe o quê? O significado do nome e uma pequena biografia do livro, daquele livro. Suponhamos, livros da lei. O que são essa primeira divisão do Antigo Testamento? A lei. A lei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então nós vamos assim estudar sobre Gênesis. Certo? Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Certo? Gênesis. Escrevi errado aqui, desculpa. Gênesis. O primeiro livro chamado Gênesis. Ó. Primeiro livro, primeira divisão do Antigo Testamento chama-se livros da lei. Segunda divisão de livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, que tem profetas maiores e menores. Então a gente vai estudar os livros da lei, que é Gênesis, ok? Gênesis, como você pode observar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Êxodo, Levítico, certo? Números, ok? Números e Deuteronômio. Certo? Então nós temos aqui 39 livros no Antigo Testamento. Ele é dividido em 5 partes. Primeira parte, livros da lei. Quem são esses livros da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Certo? Entenda uma coisa. Nós vamos estudar sobre Gênesis. Por que existe esse nome no primeiro livro da Bíblia? O que esse livro fala? Nós vamos fazer uma pequena sinopse desse livro, um estudo acima. Só que você vai ter que ler as histórias. Nós não vamos ler a Bíblia inteira aqui nesse curso. Isso é apenas por questão de organização. Ok? Então, Gênesis. Por que existe? O que significa Gênesis? O que esse livro trata? Quem é que escreveu esse livro? Nós vamos tratar sobre isso. Mas eu vou te dar uma dica para encerrar essa aula. Você pode ler a Bíblia diariamente. Se você tiver disposição, leia 6 capítulos por dia. Começando do início, certo? Por exemplo, Gênesis 1, 2 e 3 você vai ler hoje. Gênesis. Certo? Gênesis. Amanhã tu vai ler 4, 5 e 6. Então, ou seja, tu vai ler hoje Gênesis 1, 2, 3 e vai ler 1, 2, 3 capítulos de Mateus, que é do Novo Testamento. O primeiro livro do Antigo Testamento, você lê 3 capítulos, e o primeiro livro do Novo Testamento, você lê 3 capítulos. No outro dia, tu vai ler o 4, 5, 6 do Antigo Testamento e o 4, 5, 6 do Novo Testamento. Ou seja, você vai ler de forma sequencial, de forma didática e interessante. Você está aprendendo. Por exemplo, hoje eu vou ler na minha Bíblia, para você entender e encerrar essa aula agora. Eu vou ler primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1, eu vou ler inteiro, capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis. Ok. O Novo Testamento, primeiro livro, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Amanhã eu vou ler lá no Antigo Testamento. Eu vou ler no Antigo Testamento aqui. Capítulo 4, capítulo
5 e capítulo 6 do Antigo Testamento.